Então, ou seja, o Espiritismo não apareceu de um dia para a noite. Ele apareceu sim com todo um planejamento do plano espiritual, começando lá até mesmo por John Hus, que foi uma das encarnações de Kardec, que foi o líder protestante que trouxe o protestantismo, e depois que morreu no fogo, que os cristãos o cristianismo então o colocava como herege. Kardec havia sido anteriormente o seu nome de Kardec porque ele foi um monge druida, e os druidas desapareceram por volta do ano de 500 depois de Cristo, porque eles acreditavam tanto na reencarnação, na sobrevivência do espírito, que quando eles iam para a guerra, eles praticamente se entregavam de peito, porque sabiam que logo depois estariam reencarnados de novo, e que a sua vida não se encerrava ali, mas de maneira irresponsável. Depois ele veio como John Hus, então, para modificar o entendimento do cristianismo, principalmente na questão dos pecados, das penas eternas, mas aí não conseguindo. Veio depois então na possibilidade de professor, porque a doutrina espírita nos vem como uma lição diferenciada, ela vem como uma doutrina educadora, transformadora do homem, porque Kardec, antes da construção do Livro dos Espíritos, dizia que a única maneira de o homem obter a liberdade verdadeira seria através do conhecimento, como Jesus dizia: conhece a verdade e a verdade te libertará. Porque não há como você querer imaginar um crente sem conhecimento, porque não adianta apenas crer, adianta também saber, porque se você não saber, isso nós vemos nos dias de hoje, se você não tiver conhecimento, você vai ficar para trás. Então nós temos o início da doutrina espírita para os poucos que conhecem. A doutrina espírita não apareceu de um momento maravilhoso da eternidade, ela apareceu num momento todo planejado, inclusive aonde começou o iluminismo? Em Paris, que era a difusão do saber, da inteligência, do homem completo. E Paris, naquele momento, em 1857, era o celeiro da educação do mundo. Todos os grandes mestres, tudo acontecia na França. Por isso não aconteceu no Brasil. Por quê? Em 1857 o Brasil, até 30 anos atrás, era até desconhecido pelos americanos. Quando se falava em Brasil, se imaginava apenas numa selva, e que aqui só havia negros, macacos. Tal era o preconceito com o nosso país, pelo desconhecimento, porque nunca chamamos atenção de nada. Então tudo foi devidamente preparado, inclusive a Inquisição se encerrou por volta de 1820, a Inquisição Brava, onde quem não era cristão, quem não era católico, era contra, era herege, merecia o fogo, né? Merecia a morte, merecia a prisão, os calabouços. Eram assim que eram feitas. Então logo que encerrado, porque se Kardec chega um século antes, talvez o que aconteceria com ele? Ele de novo seria queimado, como foi numa outra encarnação, como John Hus. Então a doutrina espírita nos chega como uma base educadora, irradiando para nós a verdade dos conhecimentos, em que nós devemos viver essencialmente da fé raciocinada, em que haja o questionamento em todos os dias, porque Kardec nos dizia: a fé inabalável é aquela que pode passar todos os períodos, né, em todos os tempos, enfrentando direto a razão. E ele nos dizia, inclusive, a sua última obra, olha só, é um índice de obras da doutrina, em que ele coloca lá todos os livros que os espíritas deveriam ler, todas as obras, inclusive não espíritas, que os espíritas deveriam ler,
e as obras que eram contra o Espiritismo. Porque ele não queria que nós apenas nos guardássemos nos nossos conhecimentos e dessemos uma de ignorante com referência aos outros conhecimentos. Deveríamos sim saber o que os outros falam e como falam da doutrina espírita, para que nós possamos, de bom alvitre, de raciocínio lógico, entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então nós vemos que a doutrina espírita é isso, ou seja, uma doutrina educadora. E a gente vê a posição de Kardec como educador, porque ele queria transformar a criança no agora e no amanhã como homem. Mas com a doutrina espírita, ele foi justamente o precursor de imaginar uma nova doutrina para o agora, para o hoje, mas para o infinito, para o sempre. Porque o sempre estava ligado, sem dúvida nenhuma, à sua primeira pergunta no Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós vemos aí no nascimento a base da doutrina espírita, praticamente numa base educadora, de transformação do homem. E aí nós chegamos até os dias de hoje e vemos como é que está o Espiritismo, como é que nós estamos encaminhando o Espiritismo, que essa era a preocupação, inclusive uma na Revista Espírita de 1863 e 1868, no Futuro do Espiritismo, Kardec nos traz então, através do espírito de Erasto, que o Espiritismo haveria de ser a doutrina educadora e transformadora do homem, fazendo com que os seus bens racionais de inteligência realmente acontecessem como uma forma de transformação dele próprio. Porque ela nos traz, a doutrina espírita não nos traz frases salvadoras, não nos traz um salvamento de que vai descer alguém aqui em especial, ou Carlinhos ou Chico, e vai salvar algum de nós. Não, a salvação, ela nos coloca que nós somos coprodutores, coautores da obra maravilhosa de Deus, que estamos inseridos nela porque somos capazes de pensar. Então o Espiritismo deveria se valer da sua base principal do desenvolvimento do ser, com a sua base moral e a sua base de inteligência. Então hoje nós vemos a doutrina espírita, graças a Deus estamos vivendo um momento diferente, porque esse ser especial que esteve agora entre nós, que foi Chico Xavier, que nos trouxe através do seu trabalho, da sua dedicação, 418 obras, psicografadas em todos os estilos possíveis que possa se imaginar, falando de geografia, falando de ciência, escrevendo contos, história desde os tempos de Jesus. Então todos nós temos aí na frente testemunhos atuais agora de que tudo que lemos, que entendemos, vem de uma obra do Chico, que vem trazer senão a efetivação da existência da comunicação dos espíritos superiores, que estão à nossa volta, que estão nos dando o auxílio necessário para que possamos ter sucesso nas nossas empreitadas dentro desse mundo material. Então Chico nos trouxe a esperança aqui, hoje, de que podemos sim evoluir com a participação dos espíritos amigos, mas que cada um é responsável pelas suas atitudes, cada um é responsável pelos seus atos. O Cristo está aí a estender as mãos todos os dias da nossa vida, mas cabe a nós a ação moral, social, filantrópica, pessoal, psicológica, de exercermos cada um de nós a nossa